Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Bem, na aula de hoje, a gente vai aprender como capturar dados de book de ofertas, né? E como trabalhar com esses dados no âmbito da plataforma MetaTrader 5, ok? Bem, é importante a gente entender como funciona o book de ofertas do MetaTrader 5, tá? Então, como a gente pode dar uma olhada aqui no canto direito do meu gráfico, do meu terminal do MetaTrader aqui, eu tenho um book de ofertas aberto, ok? No MetaTrader, pessoal, o book de ofertas, ele só fornece duas informações, né? Que é aqui no caso o preço e a quantidade agregada, né, de contratos ou de ações para cada nível de preço. Então é importante que a gente saiba que, pelo menos até o dia de hoje, até a versão atual do MetaTrader 5, né, que a gente está utilizando, o MetaTrader ele só tem o que a gente chama de book sintético, né, que alguns também chamam de book agregado. O que é um book sintético ou agregado? O book de ofertas sintético ou agregado é aquele book de ofertas onde todas as ofertas, né, num determinado nível de preço, elas são agregadas, ou seja, elas são somadas, e você tem aqui, pessoal, o volume somado de todas aquelas ofertas por nível de preço, tá? No book de ofertas analítico, a gente conseguiria enxergar aqui no book de ofertas cada uma das ordens, tá? Não é o caso aqui para o livro de ofertas sintético. No sintético, a gente não enxerga cada uma das ordens. A única coisa que a gente enxerga, de fato, é a quantidade, digamos assim, agregada de ordens por cada nível de preço, tá? Então, o MetaTrader ele faz o quê, pessoal? Ele soma o volume por nível de preços, tá? Perceba que aqui a gente tem uma perda de informação no seguinte sentido. A gente tem a quantidade somada de contratos por nível de preço, mas a gente não tem, por exemplo, a informação de quantas ordens nós temos naquele nível de preço. Então, por exemplo, se nesse nível de preço aqui, tá, eu tenho um volume, por exemplo, de 300 contratos, que seja, arredondando. Eu não sei, por exemplo, se eu tenho uma única oferta de 300 contratos, se eu tenho duas ofertas de 150, se eu tenho 6 ofertas de 50 ou 300 de 1, por exemplo. Tá? Então, assim, a quantidade de ofertas, infelizmente, a gente não tem essa informação no MetaTrader 5, tá? Mas ainda assim, nós temos, digamos assim, essa informação do book. Então, qual é o motivo, pessoal? Por que o MetaTrader ele faz isso, né? Bem, o MetaTrader ele faz isso porque de todos os dados que nós temos, digamos assim, no mercado, né, aquele dado onde a gente tem a maior quantidade de informações sendo gerada por segundo ou por minuto é, de fato, o book de ofertas, tá? Então, como o book de ofertas ele gera um caminhão de dados, digamos assim, são muitos dados gerados, pessoal, o MetaTrader, para não ficar pesado, digamos assim, ele adotou essa tecnologia, essa restrição, digamos assim, de só colocar o book de ofertas sintético para conseguir transmitir rapidamente essa informação para o terminal MetaTrader 5, ok? Então isso é muito mais uma decisão de arquitetura do terminal MetaTrader 5 do que uma limitação propriamente dita, tá? Então quando você faz isso, você realmente limita, né, a quantidade de dados trafegados, tá, para o terminal MetaTrader 5, isso faz com que a informação chegue mais rápido no terminal do usuário. Tá? Então, uma decisão de arquitetura, não tem muito o que ser feito nesse sentido, até onde me consta, né, nem querendo é possível colocar nesse momento book de ofertas analítico no MetaTrader 5. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com esse padrão mesmo, tudo bem? Então, dito isso, a gente vai agora entender como que a gente captura esses dados do MetaTrader 5, tá? Do book de ofertas. Bem, para a gente poder capturar dados de book de ofertas, pessoal, a gente tem basicamente seguir alguns passos que são, né? A gente precisa, no primeiro passo, né, adicionar o book de ofertas ao terminal. Né? Isso via código, vamos colocar assim, via código, tá? Depois que a gente adiciona o book de ofertas no terminal, a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar os dados do book de ofertas, tá? E no final, depois que a gente copiar, né, os dados, a gente faz o quê? A gente finaliza, né, o que a gente chama de release, né? A gente finaliza a utilização do book de ofertas.
tá? Então isso tudo é uma decisão de arquitetura também no MetaTrader 5, então são esses 3 passos básicos que a gente tem que dar para a gente conseguir trabalhar com o book de ofertas. De novo, adicionar o book de ofertas, copiar os dados e finalizar a utilização do book de ofertas, tá? Então como que a gente faz isso, pessoal? Para adicionar o book de ofertas, a gente tem que utilizar uma função padrão da linguagem MQL5 chamada de Market Book Add, tá? Para a gente finalizar a utilização do book de ofertas, a gente tem que utilizar a função Market Book Release, não é isso? E para a gente copiar os dados, a gente usa aqui no caso a função Market Book Get, tá? Então são as 3 funçõezinhas básicas, né, padrão da linguagem MQL5 que a gente utiliza para trabalhar com book de ofertas. Market Book Add, né, Market Book Get e Market Book Release, sempre nessa ordem aqui, tudo bem? Então, dentro de um robô, que é no caso aqui, né? Aqui no caso a gente está trabalhando com um script, tá? Mas dentro de um robô, a gente faz como, pessoal? Em onInit, a gente adiciona. Em onDayInit, né? Na função de manipulação de eventos onDayInit, a gente finaliza a utilização e, digamos assim, em onTick, onTimer, que seja, né? A gente faz o que, pessoal? A gente copia os dados e utiliza dentro da nossa lógica operacional. Tudo bem? Então, de novo, isso aqui é um script, mas a gente consegue fazer isso aqui dentro, por exemplo, de um robô na linguagem MQL5, tá? Então, quem ainda não lembra de funções de manipulação de evento, pessoal, quem esqueceu, né, quem não estudou ainda, dá uma olhada aqui no módulo 2, onde a gente fala de estrutura básica, especificamente aqui, pessoal, na aula 3. Tem parte 1, parte 2, né? O que são as tais funções de manipulação de eventos, tá? Então, é importante saber quais são essas funções e como elas funcionam. Tudo bem? Então, essas são as 3 funçõezinhas básicas, tá? Agora, essas funções, elas têm argumentos. Então, a gente precisa agora colocar os argumentos, né, digamos assim, nessas funções. Por exemplo, quando eu abro parênteses em Market Book Add, ele pede, né, qual é o ativo, né, do qual eu quero obter dados de book. Então, padrão underline symbol significa o quê? Né? Ativo corrente. Lá em Market Book Release, a mesma coisa. De qual ativo eu gostaria de finalizar a utilização do book de ofertas? Aqui a gente utiliza também o underline symbol, tá? Então, Market Book Add e Market Book Release tem apenas um único argumento na função. No caso, o argumento do ativo desejado, Market Book Symbol, tá? Eventualmente eu posso até trabalhar com mais de um book de ofertas, tá? Eu posso colocar, por exemplo, Market Book Add, por exemplo, vale 3. E se eu rodar isso aqui em mini índice, eu vou ter ao mesmo tempo o book de mini índice e o book de vale 3, tá? Mas eu tenho que dar 2 Market Book Get, 2 Market Book Release e por aí vai. Tudo bem? Mas vamos colocar da forma mais simples. Por enquanto, apenas um único book de ofertas, tá? Bem, com relação à função Market Book Get, ela pede 2 argumentos de função. O primeiro, de qual ativo eu quero os dados, e segundo, pessoal, para onde os dados de book devem ser copiados, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou ter que criar uma variável global, tá? Então, aqui dentro da área de variáveis globais, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma variável de book. Bem, pessoal, então variáveis de book, elas são do tipo MQL Book Info, tá? Então, esse aqui é o tipo da variável e a gente coloca aqui, por exemplo, o nome da variável book. E tem que ser obrigatoriamente uma variável do tipo array, tudo bem? Então, só para que todo mundo entenda, pessoal, de novo, né? MQL Book Info é o tipo, né, da variável e book foi o identificador que eu utilizei. Lembrando que esse identificador ele tem que ser do tipo array, né? Então ele precisa ser um array, porque isso daqui vai ser um array, eu vou explicar para vocês agora, né? Que será copiado para dentro da variável book, né? Através da função Market Book Get, tudo bem? Então, de novo, é a mesma coisa, pessoal, acho que vocês lembram, né? Quando a gente coloca assim, né? Int idade, não é isso? Então, int é o tipo, idade é o identificador, né? Então, da mesma maneira, int é o tipo, igual ao MQL Book Info, tá? E idade é o nome da variável, é o identificador da variável, tudo bem? Então é a mesma coisa, a gente só precisa se acostumar a enxergar isso aqui como tipo identificador em termos de linguagem de programação, ok? Então a gente declara lá então MQL Book Info como variável global, né? Você pode até colocar local, né? Mas enfim, como global geralmente consome um pouquinho menos de memória, né?
Que a local você pode chamar várias vezes, a global, no caso, você só declara uma única vez, tá? Então, dentro de market book get, mesma coisa, você vai copiar os dados para onde, pessoal? Você vai copiar os dados para dentro da variável book, tudo bem? Então, se você compilar, não vai dar nenhum erro, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir, digamos assim, imprimir os dados, vamos dar um print aqui, vamos fazer um debug rápido, né? Então, vamos colocar o seguinte, né? Print valor igual a, e vamos colocar assim qualquer coisa, vamos lá, book, e aí pessoal, olha só, hein? Book 0, e aí como a propósito, né? Em nenhum momento eu expliquei para vocês qual é o tipo da variável mqlBookInfo. mqlBookInfo, pessoal, é uma struct, tá? Ou seja, é um tipo de dado, né, do tipo struct. Então aqui nós temos o que? Nós temos dentro dessa struct, nós temos o que? 4 dados disponíveis. Nós temos, né, o tipo do book, né, já explico para vocês o que é, o preço, o volume e o tal do volume real, né, volume com maior precisão. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui, tá? Então, o tipo do book é o seguinte, olha, o book de ofertas, né, a ordem ela pode ser uma ordem de venda ou ela pode ser uma ordem de compra, né? Então, esse MQL, o enum book type, digamos assim, é justamente o tipo do book de ofertas, se é lado de compra ou lado de venda, ou seja, se aquela ordem está do lado da compra ou se aquela ordem está do lado da venda, tá? Então, se eu abrir na documentação o enum book type, a gente vai ver aqui, né, pessoal, book type sell, book type buy, tá? São os dois tipos básicos, né? E aqui nós temos aqui book type sell market, book type buy market, tá? Então, esses dois tipos aqui, para o nosso mercado, ele é pouco utilizado, não é isso? Isso aqui é muito mais voltado para books em Forex, então, para o que a gente precisa, efetivamente, a gente só precisa desses dois tipos aqui, né? Book type sell, book type buy, tá? Esses dois aqui, provavelmente, em uma corretora brasileira, vocês vão encontrar book type buy market, sell market, até porque a gente sabe que não entram ordens a mercado no book de ofertas quando a gente fala em bolsa de valores, apenas ordens do tipo limite vão para o book de ofertas, tá? Então, de novo, book type sell market, buy market não tem no Brasil, apenas os dois primeiros, book type sell, book type buy, beleza? Então, voltando aqui a falar do nosso enumerador, né? Então, double price, long volume, são esses três caras que importam para a gente, o tipo, o preço e o volume, tá? Então eu vou pegar e fazer o seguinte, como o identificador book é do tipo mqlBookInfo e mqlBookInfo é um struct, para acessar os elementos da struct, basta depois de eu colocar aqui a posição do array que eu quero, digitar o ponto para eu conseguir o quê, pessoal? Ter acesso aos elementos aqui dessa struct, tudo bem? Então vamos lá, valor, vamos lá, book0.price, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou compilar. E a gente vai entender agora quem é o tal do book 0, né, pessoal? Aqui eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou, depois que eu compilo, né, aqui dentro de scripts, eu vou copiar, atualizar e executar. Vamos lá. Valor é igual a 105.655. Esse foi o valor impresso. Bem, pessoal, vamos entender aqui o que acontece. Olha só. Uma outra limitação do MetaTrader, tá, é que o MetaTrader 5, também visando ter velocidade, ele não traz para a gente o book de ofertas com toda a profundidade. O que nós estamos vendo aqui é apenas uma parte do book de ofertas, né? Nós temos aqui mais ofertas de venda e também nós temos aqui mais ofertas de compra no mercado, tá? Porém, a MetaQuotes, o MetaTrader, ele faz o quê? Ele coloca o book de ofertas com uma profundidade limitada, justamente para que o dado seja trafegado de forma mais rápida, tá? Então, normalmente nas corretoras brasileiras, pessoal, o book de ofertas ele tem uma profundidade de 16 ou de 32 posições, tá? No caso de 16 posições, eu estou falando aqui, pessoal, de 16 posições de venda e 16 posições de compra. Então, nesse caso, a nossa variável book, né, como é um array, ela teria uma dimensão de 32 posições, né? Ou seja, iria de 0 até a posição 31. Isso aqui é um array, né? O primeiro elemento é 0, linguagem de programação, né? E o último elemento é 31, não é isso? Agora, outras corretoras, tá? Elas já trazem um book de ofertas com 64 posições.
Nesse caso, estamos falando aqui de 32 posições de compra e 32 posições de venda. Aí, nesse caso, a variável book teria 64 posições que seriam acessíveis, digamos assim, através das posições de 0 até 63. Tudo bem? Então, eu ainda não sei qual é o tamanho desse book que a corretora me oferece. Agora, para eu conseguir saber o tamanho do book de ofertas, é muito simples. Basta eu pegar aqui e fazer o seguinte, ó, tamanho do book de ofertas. Né? Eu venho aqui e dou um print da seguinte maneira. Né? Tamanho, deixa eu copiar aqui, Ctrl+C, 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 Ctrl+V, perdão, né? Tamanho do book de ofertas é igual a... Você vem aqui, pessoal, e usa a função da linguagem MQL5, Array Size. Tá? Ou seja, qual é o array cujo tamanho eu quero obter? O array book, não é isso? Então, o tamanho do book de ofertas, array size book. Então, eu compilo, substituo, atualizo, limpo a área de impressão e rodo. Né? Então, dados de book, olha lá. Tamanho do book de ofertas, pessoal, a gente está falando de um book com 32 posições. Como eu disse para vocês, né? 16 para cima e 16 aqui para baixo. Tudo bem? Então, como é que a gente faz, pessoal, para a gente conseguir ver todas as posições aqui do book de ofertas, tá? Lembrando que esse valor aqui, ó, 105,665, né? Ele tá o quê, pessoal? 105,665. Quando eu imprimi, ele estava aqui fora da área de impressão, né? Se a gente olhar direitinho, nossa área de impressão, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Né? Nós ainda temos 3 posições aqui para cima, né? A 14, a 15 e a 16. A mesma coisa provavelmente aqui para baixo, a gente ainda tem mais 3 posições aqui para baixo, tá? Então, só para que todo mundo entenda como que a gente acessa os elementos do book de ofertas, tá? Então, quando eu peço, por exemplo, né, a posição 0 do book de ofertas, vai ser o quê? Vai ser 105,665, então vai ser o primeiro cara lá de cima da parte de venda do book de ofertas. Tudo bem? Então, se a gente quiser fazer um teste, eu posso pedir para imprimir aqui também, pessoal. É o seguinte, ó, eu só posso fazer isso aqui porque eu sei que esse book tem 32 posições, tá? Então, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, book 31.price. Aí, no caso, eu estou querendo saber quem é o preço, né, do último elemento lá do meu book de ofertas. Então, de novo, não é uma boa prática, já vou explicar para vocês qual é a melhor prática, tudo bem? Então, o último elemento do book de ofertas, o preço da última posição no book de ofertas, a gente vai ver agora qual que é. Atualizo, limpo a área de impressão, né? Dados de book, olha só. Lá para baixo eu tenho o 595, lá para cima eu tenho o 750, tudo bem? Então, o primeiro elemento, pessoal, ou seja, aquele de número 0, tá? O primeiro elemento 0 é o quê? A primeira ordem do lado da venda. E o último elemento no nosso book de ofertas é o quê? É a última ordem do lado da compra, tá? Então, assim, só para vocês entenderem essa questão da profundidade do book de ofertas. Nós não temos acesso ao book completo, tá? Bem, se eu sei que 0 é o primeiro da venda e 31 é o último da compra, como é que eu faço para capturar o meio do book, pessoal, tá? Se eu quiser capturar o meio do book, vamos colocar assim, ó, meio do book. E agora eu vou comentar aqui esses dois carinhas aqui em cima, tá? Então, o que seria o meio do book de ofertas, pessoal? Se o book vai de 0 até 31, esse cara aqui sempre vai ser o cara de número 15. E esse cara aqui sempre vai ser o cara de número 16, não é isso? Agora, pessoal, isso se o book tiver exatamente 32 posições, tá? Se variar para 30 posições, isso aqui já pode dar errado, tá? Então, assim, sabendo que, né, o mercado agora está rodando normal e o book tem 32 posições, eu vou agora de forma manual, apenas para que todo mundo entenda, pessoal, colocar aqui 15 e 16. Então, quem é o 15? 15 é a melhor oferta de venda, que a gente chama de ESC, não é isso? Agora, quem é o 16? O 16 é a melhor oferta de compra, que a gente chama de BID. Então, quem é o BID e o ESC? É justamente o meio do book de ofertas, tá? Então, eu vou colocar o seguinte, ó, BID e ESC, eu só quero, no caso, os preços por enquanto, tá? Então, aqui no caso, eu compilo, substituo, atualizo e peço aqui agora para rodar. Olha só, atenção ao book, hein, pessoal? 620,25, soltei, tá aqui, ó, BID 620, ESC 625.
considerando que o nosso book tem 32 posições, tá? Além disso, eu posso fazer o seguinte, pessoal, eu ainda posso pegar aqui o chamado bid volume, ou seja, qual é o volume do bid e qual é o volume do ask, tá? Eu vou pegar essa informação aqui agora e mostrar para vocês. Então, aqui em cima é o ask volume e lá embaixo é o bid volume, né? Então, como é que eu faço para capturar o volume, pessoal? Basta eu vir aqui e colocar o seguinte, ó, book, né? 15.volume, tá? E por fim, book 16.volume. E para terminar, a gente vai colocar aqui agora o que, pessoal? Né? O tipo, né? Isso aqui é da linguagem MQL5, mas eu quero confirmar então se o tipo daquela ordem no book de ofertas foi corretamente capturada pela nossa variável book, pela função marketBookGet, ok? Então, para a gente poder entender o tipo, eu vou colocar agora o seguinte, né? Só um minutinho. Aqui, book 16.type, tá? E aqui a mesma coisa, book 16.type. Aqui em cima é 15, lá embaixo é 16, tá? E aí, quando a gente imprimir o tipo, vocês vão ver que vai aparecer o que, pessoal? O número e não o nome do tipo, né? Porque isso aqui é um enumerador. Então, vamos lá, rodando aqui, ó. Tipo 1, tipo 2. Agora, se eu quiser saber especificamente quem é o tipo 1 e quem é o tipo 2, pessoal, a gente vai pedir para imprimir o seguinte, ó, enum toString, que no caso é uma função justamente para transformar enumerador na linguagem de programação MQL5 em uma palavra do tipo, né, book, né, buy, book, sell. Então é bom que fica mais fácil para a gente identificar quem é quem, ok? Então, compilei, substituir. Aqui eu atualizo e agora, ao invés de imprimir 1, 2, a gente vai imprimir exatamente qual é o tipo do book. Olha lá, book type sell, book type buy. Portanto, na ponta vendida, no instante em que eu rodei o script, eu tinha lá no caso 35 contratos a 105.595 do tipo venda. Agora, na ponta comprada, eu tinha 100 contratos a 105.590 do tipo compra. Tudo bem? Então aqui a gente consegue capturar todas as informações e a gente já consegue ter uma ideia de como, enfim, do que fazer com essas informações do book de ofertas. Então, o importante é saber como capturar essas informações. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o jeito correto da gente capturar exatamente o meio do book de ofertas, ao invés de utilizar aqui o 15 e o 16, tá? Isso aqui manualmente, pessoal, uma hora a gente pode ter problema a ponto de dar crash na sua aplicação, tá? Então, ao invés de utilizar aqui o 15 e o 16, a gente precisa adotar uma técnica um pouquinho diferente e eu vou passar ela para vocês na próxima aula. Tudo bem? Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.